A graça e a paz, amado irmão. Eu quero deixar agora uma mensagem para os jovens dos dias de hoje. Existem obras, jovens, que estão reunindo-se em ajuntamentos, mas que não expressam o amor do Senhor. Quando Deus criou o homem, Ele criou para o cumprimento de um propósito. Esse propósito envolve dois aspectos: imagem e domínio. Deus nos criou para que as pessoas nos olhassem e pudessem ver a imagem e semelhança do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, não podemos ser apenas um amontado de jovens. Meu desejo é que as pessoas possam ver Deus em cada um de nós jovens em nosso meio. Escuto muitos ímpios dizerem: nossa, mas esses crentes são pessoas chatas, parecem serem felizes, parece que não têm prazer na vida. Por que será que isso acontece? Porque um saco cheio de membros cortados, ou seja, aqueles membros que não querem ter compromisso com o Senhor, aqueles que vão na igreja por um simples fato de religiosidade, aqueles que já estão fora do corpo, desvinculados. É chato, é entedioso, é feio uma coisa dessa. Mas imagine comigo, um par de olhos azuis no rosto é lindo, mas tire os olhos do corpo e os coloque sobre uma mesa. É horroroso. A beleza está no conjunto do corpo. É o corpo que tem vida, que se move, que se expressa, que está vivo. Fomos chamados para expressar a vida de Deus, mas para isso precisamos ser corpo de verdade. E um corpo que domina. Porque o Senhor fez o homem para dominar, para ser cabeça, para viver uma vida de vitória. Meu sonho é ver jovens com essa realidade espiritual. Mas para isso, nós precisamos de um tópico muito importante que eu vou falar aqui agora, da maturidade. A Bíblia diz que o jovem Samuel servia a Deus. Apesar de servir ao Senhor, ele não o conhecia. Ou seja, ele não tinha, vamos dizer, uma certa intimidade com o Senhor. Há pessoas que estão servindo ao Senhor, mas não conhecem. Então, é nesse momento que entra a maturidade. O crente que tem maturidade conhece a Deus. Ele tem raízes profundas, intimidade, revelação, vida de Deus. Em Mateus 7,24, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, vejam que o Senhor fala de um homem prudente e não de um menino. O Senhor quer fazer de nós homens firmados na rocha. Não podemos nos contentar com a vida cristã frágil. Os jovens não podem ser pessoas que qualquer coisinha os fazem desviar dos caminhos do Senhor, que no primeiro fora que levam ficam com as emoções abaladas. São jovens que não têm a identidade de Deus. Jovens na rocha sabem que são em Deus, têm uma identidade, não fazem parte de uma geração X ou Y, que não sabe o que quer nem para onde vai. Eles fazem parte de uma geração que tem identidade, que foi chamada para marcar. São radicais livres contra o pecado, contra tudo aquilo do mundo que não presta. Jovens que decidiram ser radicais contra todo esse mundo falido, que se consagraram para viver uma vida poderosa servindo ao Senhor. Que são livres do pecado, do legalismo, livres para servir ao Senhor e para viver com Ele. Mas existe outro ponto. Eu falei esse primeiro ponto da maturidade, mas existe outro ponto também que é importante nós falarmos, que é o jovem saber ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. No texto de Samuel 1,7, lemos que o Senhor chamou Samuel por 3 vezes, e ele foi a Eli, porque ainda não sabia ouvir a voz do Senhor. Então o profeta lhe explicou como isso acontecia, e assim Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus. Nosso espírito é como um rádio que sintoniza para pregar as ondas de Deus. Imagina o que Eli disse a Samuel: o seu rádio não está sintonizado, Samuel. Esta é a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa e jovens na rocha precisam aprender a escutar a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que Samuel só ouviu depois da 3ª vez.
Na palavra de Deus, o número 3 representa uma ação completa do Senhor sobre o homem. Irmãos, olha que maravilhoso isso. Samuel teve que ficar na presença do Senhor até aprender a ouvir a sua voz. Para ser um jovem na rocha, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel não sabia ouvir a voz de Deus, mas o profeta ensinou a ele como fazer. Cada vez que participamos do culto, da reunião da célula, de uma aula do curso de maturidade no Espírito, do curso de treinamento de líderes ou do curso pastoral, estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Por exemplo, irmãos, um bebê de 6 meses a 1 ano conhece a voz do pai, mas ainda não compreende o que ele está falando. Muitas vezes a conversa é no meio do choro, porque ele não sabe falar direito. Quando convertemos, irmãos, olha, preste atenção nesse exemplo. Quando convertemos, somos bebês na fé. Nossa audição espiritual ainda não foi exercida e não sabemos ouvir direito. Imagine se uma criança pensasse: ouvir é muito difícil, vou colocar um tampão no ouvido e desistir de ouvir meu pai. Irmãos, olha que exemplo. Precisamos perseverar em ouvir o nosso Deus. Escutamos quando conversamos com a pessoa. Quando paramos para escutá-la, o jovem precisa parar para ouvir de Deus antes de decidir para qual curso prestar vestibular, antes de arrumar um emprego ou antes de se relacionar. Há irmãos que confundem a voz de Deus. Perguntam se farão cursão e eles respondem: Deus ainda não falou comigo. Existem direções claras e específicas em nosso meio que o Senhor já nos deu. A Bíblia nos mostra isso, como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Há muitas maneiras de ouvir a voz do Senhor. Podemos ouvi-lo em nosso espírito, na circunstância, nas bocas de seus profetas. Porém, qualquer maneira de Deus falar deve estar obrigatoriamente aprovada pela palavra de Deus. Precisamos aprender a ouvir de Deus nas situações, na boca dos nossos líderes, lendo a Bíblia e em nosso coração. O jovem na rocha é aquele que aprendeu a discernir o bem e o mal pelo exercício de suas faculdades espirituais. Ele consegue isso porque procura ouvir o que Deus quer falar. Ele ora, procura na Bíblia, procura sentir paz, conversa com um homem ou uma mulher de Deus, checa, pergunta. O jovem na rocha ouve e obedece à voz de Deus. Outro ponto que eu quero falar com vocês, os 3 testes. A palavra do Senhor nos mostra que todo homem passa por 3 testes: o soprar dos ventos, o cair da chuva e o transbordar dos rios. Eles vêm sobre o homem para destruir sua vida, mas aquele que está firmado na rocha não cai. O transbordar dos rios representa o teste dos relacionamentos. Todos nós teremos problemas com os pais, com os nossos vizinhos, com chefes, namorados, cônjuges. O soprar dos ventos representa os ataques do diabo, os demônios que vão querer atacar nossa vida. O cair da chuva simboliza os testes de Deus, que vem para checar a nossa realidade espiritual. Então, irmãos, eu quero falar aqui de mais um ponto para nós encerrarmos essa palavra sobre jovem na rocha. O alimento da palavra, irmãos. Nós temos que aprender nesses dias que temos que alimentar da palavra. Para ouvir de Deus, temos que nos alimentar de sua palavra. Samuel aprendeu a ouvir de Deus. Ele amadureceu. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair na terra. Esse texto está lá em 1 Samuel 3,19. Por sua palavra Samuel foi confirmado e reconhecido como profeta do Senhor. Em 1 Samuel 3,20. Precisamos aprender a sentar com Deus, a separar um lugar para Ele em nosso quarto, em um espaço onde podemos ficar quietos e ouvi-los. Precisamos aprender a orar e ler a Bíblia. Irmãos, nós temos trocado a Bíblia pelo futebol, pela Copa do Mundo. Nós temos trocado o nosso tempo por coisas chulas e bobas. Mas nós deixamos de sentir a presença do Senhor. Deixamos de nos alimentar do Senhor. Estamos caindo num mundo de tentação. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus, Ele quer te tirar desse mundo de tentação.
Este mundo é horrendo, ele não vale a pena. Mas, ao fim dessa mensagem agora, eu quero te dizer, jovem, que a partir de hoje, através dessa palavra que eu ministrei agora nesse momento, que é a voz de Deus falando ao seu coração. Queira nesses dias ser um jovem cheio de Deus, ser um jovem na rocha, porque o Senhor o escolheu entre muitos para que fizesse a diferença. Ele não escolheu para que você fosse cauda, mas ele escolheu para que você fosse cabeça, para que você fosse ali uma pessoa diferente na geração. Então pense nesses dias, seja um jovem na rocha, alimente da palavra do Senhor, porque somente Ele pode te trazer a paz e o verdadeiro amor no seu coração. Jesus te ama. Tenha um bom dia. Obrigado.